os amados recebam o perfeito entendimento da palavra de Deus essa noite. Obrigado, Pai. Eu já declaro ministração de anjos, anjos ministrando em favor das ovelhas escolhidas e predestinadas a receberem a revelação da graça de Deus. Eu já declaro que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas te será revelada, Pai. Isso para a tua glória, isso segundo a tua vontade. Revela a tua palavra. Está escrito que o Espírito Santo testifica, que haja o mover, que haja o testificar, que haja a manifestação do teu Espírito e do teu poder na vida dos eleitos. E isso para a glória de Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje nós temos mais um estudo, né? Dia de quinta-feira nós temos um apostolado, ou seja, um estudo em graça, né? É um culto de doutrina, né? Na quinta-feira nós não louvamos, não adoramos, né? Porque devido a ser durante a semana, temos um tempo reduzido, os irmãos trabalham, e é só o culto de doutrina que é o apostolado. Glória a Deus. No domingo que nós temos o culto de louvor, adoração, graça e apostolado também. Glória a Deus. Então vamos para mais um tema de hoje. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado. E o tema, em graça, você já está liberto de todo o mal. Você sabia? Então, amados, se você não sabia, né, no meu canal tem uma série, né, de Você Sabia, alguns estudos, e também você pode acessar o YouTube também, o Ministério Graça e Apostolado, também do Marcos Gomes. Tem vários Você Sabia lá, né? São vídeos curtos, vídeos que são rápidos, né? Para quem quer uma alimentação mais rápida, né? E como aqui hoje é quinta-feira, nós vamos ter um estudo aí de 40 minutos para a glória de Deus. Então, em graça, você já está liberto de todo o mal. Então, amados, nada de ter medo, nada de viver com medo de nenhum tipo de condenação. Nós estamos em graça e recebemos a graça. Nós não tememos mal algum, amados, porque em graça nós já estamos libertos de todo o mal. Para que nós possamos entender, amado, para que você entenda que mal é esse, né? Se estamos libertos de todo o mal, preciso entender como fui liberto e que mal é que eu estou liberto e como foi que eu fui liberta desse mal. Então vamos entender que já estamos libertos de quê e que mal é esse, como fomos libertos. Glória a Deus. Então primeiro que nós temos que entender que o mal que imperava na terra era o diabo e os seus anjos, amados. Esse é o mal que imperava. Esse é o mal a qual nós estamos libertos. Hoje não tem mais luta, guerra contra o diabo, amados, porque já estamos libertos de todo o mal. Então, o mal que imperava era o diabo e seus anjos. Então, o que aconteceu com o diabo e os seus anjos? Então, é por isso que nós temos que entender. Então, vamos ao apostolado, Hebreus 2:14, para que você entenda que o mal, ele foi, né, vencido na cruz. O mal que imperava contra mim, contra você, né, que era contrário ao homem, ele foi vencido na cruz por Jesus. Então, você já está liberto. Se houve uma vitória
vitória na cruz, então quer dizer que hoje já estamos livres desse mal. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse ou aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então aqui, portanto, visto que os filhos participam, ou seja, os anjos, os espíritos são revestidos em carne, somos nós os filhos. Também ele quem? Deus se revestiu em carne, amados. Também ele participou das mesmas coisas, ou seja, ele também se revestiu em carne. Para que um dos propósitos, um dos motivos foi, Paulo responde, vírgula, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, para que derrotasse pela morte. Morte de quem? Do que foi revestido em carne, amados. Do Deus revestido em carne. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, o diabo foi aniquilado, ou seja, derrotado, amados. Glória a Deus. Então, se o diabo foi derrotado ou aniquilado, que é a mesma coisa, então já foi vencido o mal, amados. O mal já foi vencido contra nós, né? Por isso que hoje na graça, se já, isso já aconteceu, agora nós desfrutamos, usufruímos da liberdade, ou seja, em graça você já está liberto de todo o mal, porque o mal que imperava era o diabo e os seus anjos. E no versículo 15, e livrar-se, ou seja, primeiro que ele aniquilou através da sua morte o diabo, ponto e vírgula, né, seguido, e livrar-se a todos, ou seja, livrar-se a nós, amados, nos livrasse, os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, ou seja, antes de Jesus morrer e ressuscitar, essa era a condição. O homem estava sujeito à escravidão de morte, amados. O homem estava sujeito porque o diabo e os seus anjos imperavam na terra, amados. Então, é esse o mal que imperava na terra. Então, esse foi o mal que está aniquilado. Por isso que em graça estamos libertos de todo o mal, amados. Esse é o mal que estamos libertos. Estamos libertos do diabo e dos seus anjos, dos seus demônios, né? Porque no 15, livrar todos os que com medo, ou seja, nós as ovelhas, amados, da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ou seja, quem está sujeito a uma escravidão é porque está preso, amado. Quem está sujeito está preso. Quem está liberto está livre das cadeias. Como nós estamos? Livres das cadeias. Ou, em outras palavras, libertos de todo o mal. Esse é o nosso tema. E o MGA mostra, né? Esclarece qual é esse mal. Então, o MGA explica, glória a Deus, através do Espírito Santo de Deus que ungiu homens e mulheres, né, que tem a unção, ou seja, a unção do Espírito Santo de Deus para pregar, para anunciar, evangelizar as boas novas para os abençoados. E glória a Deus. Vamos ver, porque como eu falei que o mal é o diabo e seus anjos, vamos ver o que aconteceu com os anjos do diabo, ou seja, os seus demônios. Judas 1:5.
6. Esse é o mal que imperava, amados, a qual estamos livres desse mal. Judas, o versículo é o 6. Glória a Deus. Judas, o versículo 6, porque só tem um capítulo, né? Vamos lá. E os anjos, como eu falei, que é o diabo e seus anjos que imperavam. Os anjos, ou seja, os anjos que foram revestidos em carne, ou seja, os anjos que foram lançados em terra, que está em Apocalipse 12:4. Os anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, os anjos que se rebelaram, os anjos que não reverenciaram a Deus, foram rebeldes, mas deixaram a sua própria habitação. Como eles deixaram a sua própria habitação? Foram lançados na terra. Ele os tem reservado em prisões. Ele é Deus, tá, amados? É Jesus. Ele os tem, no plural, os tem. Quem são os sujeitos aqui? Já está revelado que é os anjos, porque aqui no início diz, e aos anjos. Então aqui ele, ou seja, os anjos, os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para juízo do grande dia. Então, amados, o que imperava o mal, que era o diabo e os seus anjos, segundo Hebreus 2:14, está aniquilado. E os anjos, que eram os demônios que imperavam o mal, estão presos em cadeias. Então, como nós estamos, amados, livres de todo o mal. Por isso que o nosso tema, em graça você está liberto de todo o mal. Você sabia? Glória a Deus. Então, amado, se você não sabia, creia, porque se estiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Vamos ainda ler Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Glória a Deus. Cristo, ou seja, Ele, né, que foi através da sua morte, Hebreus 2:14, através da sua morte, Cristo nos libertou para que, ou seja, um propósito, amado, para que sejamos de fato livres. Então Cristo nos libertou agora, não, amados, já libertou quando Ele derrotou, aniquilou o diabo, quando Ele prendeu em cadeias os anjos. Então está escrito e nós cremos que Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Sejamos de fato, não é sejamos livres hoje, amanhã eu estou com medo do diabo, tem um mal na tua vida, como a gente vê aí no sistema religioso, né? Tem um mal na tua vida, aí ora, expulsa o diabo e depois o mal está na tua vida de novo. Não, amados. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, de fato é verdadeiramente livres, de fato, amado, é de fato e de verdade, não é está liberto hoje, expulsou o demônio e ele volta, não, amados, porque o que existe é uma obra da carne chamada feitiçaria, amados, por falta de revelação e de entendimento, uma ignorância na parte de alguns falsos mestres, né? Porque antes, amados, o diabo ele entrava e ele saía, o mal imperava, mas hoje não, amados. Hoje quem
está em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, concluindo, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não os torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Esse jugo da escravidão, amados, não é o diabo que sai, que está aniquilado e vem te colocar no jugo de escravidão. De escravidão não, amados. Esse nível de escravidão que o apóstolo fala aqui é a escravidão do sistema religioso, né? Que te aprisiona, contando fábulas, né? Com teologias, né? Falsas interpretações. Então, creia como está escrito, creia e receba essa revelação da graça de Deus. Então, estais firmes, não nos torneis a colocar debaixo do jugo de escravidão. O jugo da escravidão é a mentira, é o engano que está aí, que hoje nós estamos libertos do sistema religioso. Porque a libertação em graça, mas ela é na alma, ela é na nossa mente, no nosso entendimento. Estamos libertos do diabo e seus anjos há mais de 2000 anos. Quando nós nascemos, já estávamos libertos, só que contaram mentiras para nós, né? E nós acreditamos nas mentiras porque Deus permite o espírito do erro. Mas glória a Deus que chegou o tempo para que nós possamos discernir as coisas espirituais das espirituais, para a glória de Deus. Abba, Pai. E ainda aqui em Colossenses, vamos lá em Colossenses, amados, o capítulo é o 1 e o versículo é o 13. Colossenses 1 e 13. Colossenses 1 e 13. Ele, Jesus, novamente, amados, porque foi através dele. Não existe hoje expulsar mais o diabo e os seus demônios no nome de Jesus. Você pode orar no nome de Jesus, pedir no nome de Jesus, clamar no nome de Jesus, mas repreender demônio, não, amados, porque no nome que está sobre todos os nomes, o diabo foi aniquilado. Porque como que Jesus é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, tem todo o poder no céu e na terra, e existe um outro Senhor, existe uma outra autoridade para disputar. Então o diabo não está disputando território com Jesus, Jesus não está disputando território com o diabo. Por quê? Colossenses 1,13. Ele, Jesus, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportou para o reino do Filho do seu amor é que nós estamos em Cristo. Nada mais é do que Coríntios 5, né? E 16, amados, que 17, que nós estamos em Cristo, né? Nada mais é do que transportou para o reino do Filho do seu amor, estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos protegidos, amados. Estamos libertos para a glória de Deus. Abba, Pai. Então, é assim que nós estamos, completamente libertos, completamente, né, livre das prisões, livre das cadeias, porque Ele nos transportou, ou seja, nos colocou em Cristo. Estamos em Cristo. Glória a Deus. Ele é que nos colocou, Ele é que libertou, amados. Então não é nós, não é na nossa força. Hoje nós não estamos disputando mais poderes espirituais. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, tudo isso que já aconteceu, amados, é quando Jesus morreu e quando ressuscitou, para a glória de Deus. Então, estamos agora na graça, uma nova aliança.
E vamos ver, porque se estiver escrito, nós cremos, né? João 1:17, porque nós falamos e temos que confirmar se estiver escrito. Nós cremos. João 1:17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, amados, se nós estamos em Cristo, a graça veio por meio de Jesus Cristo, subentende que estamos em uma nova aliança. Se o diabo foi aniquilado, amados, através da morte de Jesus, iniciou uma nova aliança. E agora, na graça, nós estamos em paz. Não tem mais lutas concernentes espirituais. Existem lutas físicas, amados. Lutas terrenas, lutas carnais. Mas lutas espirituais concernentes ao mal, não há. Amém? Glória a Deus. Então aqui a graça, ela veio através de Jesus Cristo, amado, para a glória de Deus. E mais um versículo para confirmar que nós estamos nesta nova aliança, que é a graça de Deus, Romanos 6:14. Glória a Deus. Porque precisamos, você entenda, amado, que estamos libertos desse mal, né? Que imperava, que agora não impera mais, que é o diabo e seus anjos. E que você entenda que você está em Cristo. E que você entenda que você está debaixo da graça. Romanos 6:14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, estamos debaixo da graça, amado. Não estamos debaixo da lei. Ou seja, debaixo da lei era antes de Cristo. Antes de Cristo, o diabo e os seus demônios imperavam. Porque a obra, ela foi completa. Cristo cumpriu a lei, nos tirou a obrigatoriedade de cumprimento da lei, ou seja, dos judeus. Gentil nunca teve obrigatoriedade, mas o sistema religioso está aí, né, impondo as ovelhas. Mas nós agora estamos debaixo da graça. Então, Cristo, ele aniquilou o diabo, amados. E o que estava ainda antes de Cristo, que era a lei que imperava, Cristo também cumpriu a lei. A obra, ela foi completa. E onde estamos? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, tudo que imperava antes de Jesus, que era a lei, que era o diabo, que eram os demônios, nós agora na graça estamos livres e libertos. Estamos libertos do diabo, estamos libertos dos anjos ou demônios, estamos libertos da lei, amados. Na verdade, nunca tivemos presos. Quando eu falo libertos da lei, é libertos de fazer qualquer tipo de obra da lei, amados. E também é um tipo de escravidão, amados. Por isso que Gálatas 5:1 nos alerta, o apóstolo Paulo, para não submeter um jugo de escravidão, mas permanecer firme na graça de Deus, a qual nós estamos, é debaixo da graça e não debaixo da lei. Então, agora, amados, como era antes da lei? Antes da lei, os demônios entravam e saíam, ou seja, o diabo e seus demônios imperavam na vida das ovelhas. Hoje, na graça, amados, só quem manifesta é o Espírito Santo de Deus, amados, né? O que passar disso é obra da carne, não é demônios, amados, são obras carnais, obras da carne. Então, hoje, a única manifestação é do que já está, que é o Espírito Santo de Deus. Então, agora, na graça, para que você entenda que você está liberto de todo o mal, por quê?
Você está em Cristo e Cristo está em vós. Como eu sei que Cristo está em vós? 1 Coríntios 6 e 19. 1 Coríntios 6 e 19. Então, se tiver escrito, então não adianta ter medo, amado. Se você, a palavra de Deus, ela vai confirmando, né? O Espírito Santo, ele vai trazendo a testificação. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Então, como é que está manifestando o demônio, amados, por aí, né? Como falo, o demônio está na tua vida, aí expulsa. Se as trevas não se misturam com a luz, se Deus já nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, já estamos em Cristo, através dele mesmo, ele nos colocou em Cristo. Então, se temos o Espírito Santo de Deus, amados, o Espírito Santo não sai para que os demônios entrem, mesmo porque é impossível, amados. Antes de Jesus morrer, o diabo e seus anjos amparavam na vida das pessoas, e o Espírito Santo não, amados. Ele só manifestava, ele não morava nas pessoas, né? As pessoas não eram templo do Espírito Santo de Deus, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E agora, amados, não pode, por dois motivos, porque o Espírito Santo está em nós. Segundo motivo, porque os demônios estão presos em cadeias e o diabo foi aniquilado. Por isso estamos libertos de todo o mal. Então, esse é o mal que estamos libertos, amados. Se imputaram, né? Disseram que você tem demônios, né? Eu lembro uma vez que eu estava doente, alguém foi orar por mim e disse: ela está cheia de legiões. Isso só porque eu tinha uns desmaios, umas tonteiras, muitos problemas de saúde, né? Mas isso tudo era demônio, né? Na verdade, o sistema tudo é demônio, né? E dá demônio nome para os bois, né? Zé Pilintra, né? Tranca-rua. Aonde que na Bíblia, amado, está escrito Zé Pilintra? Aonde que na Bíblia está escrito, né? Tranca-rua, Maria Mulambo, Pombagira, Mariana? Isso são crendices, amados. Não está escrito isso. Não há manifestação de demônios agora na graça, amados. Porque é o Espírito Santo de Deus que se manifesta em nós. Não há como ter manifestação mais de demônios. Glória a Deus, porque estamos libertos de todo o mal, amados. Glória a Deus. Que você entenda, amado, que esse mal que eu falo, que nós estamos libertos, é um mal espiritual. O diabo e seus anjos, ele é um mal espiritual. Estamos livres e libertos. Mas existe um mal, amados, que é carnal, que é terreno. Esse é um mal a qual surgem tentações, né? A qual são carnal. Por isso, nós veremos alguns, né? Mas ainda que concluindo sobre o Espírito Santo, Efésios, vamos ler aqui em Efésios 1 e 13. Efésios 1 e 13. Efésios 1 e 13. E também nele vós estáis. Nele que é em Cristo, amado. Vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido,
foste selado com o Espírito Santo de Deus. Então, fomos selados com o Espírito Santo. Então, não tem demônio na sua vida. O diabo não está na sua vida, amados. Quem está na sua vida é quem selou você, amados. E quem selou você foi o Espírito Santo de Deus, que está e que habita em vós. E quando você crê, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Então, você é selado, amado, com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você tem um dom, você pertence a alguém. Como pode ter manifestação contrária ao Espírito Santo de Deus na sua vida, amados? Não pode. O que existe são tentações humanas. O que existe são tentações carnais. As espirituais estão todas resolvidas. Porque a graça, ela é uma aliança espiritual. Porque Cristo venceu o mal espiritual, né? Ou seja, o diabo, os seus anjos, tudo aquilo que operava, amados. Mas as coisas terrenas e carnais, elas continuam. Ou seja, a nossa tentação hoje, o mal que nos atinge, ele é carnal, ele é terreno, ele é visível, amados, é diferente. Então, tudo aquilo que era espiritual, o mal espiritual, já foi resolvido na cruz. É isso que você precisa entender, amados, que esse é o mal que operava, que agora você está em Cristo, que agora você está debaixo da graça, e que agora, amados, o que impera é a carne, coisas carnais, tentações humanas e não mais espirituais. Glória a Deus. E vamos ver, porque se estiver escrito, nós cremos. 1 Coríntios 10 e 13. 1 Coríntios 10 e 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então vejam, amados, que não veio tentação senão humana. Não há mais na graça uma tentação espiritual. O diabo está na sua vida, é o encosto, é o Zé Pilintra, é a Mariana, é a pombagira. Não, amados, porque as coisas espirituais, o que seria espiritual, o mal espiritual, foi vencido em Cristo. Hoje, a luta, a tentação, ela é humana, ou seja, terrena, ela é carnal. Não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que poder resistir. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Então mesmo Deus vai nos dar escape para vencer as tentações humanas, terrenas, amadas. Então elas não são mais espirituais. É isso que você precisa entender, né? Por isso que você precisa receber a revelação, receber a graça e o apostolado, para estar debaixo desse apostolado, para que o Espírito Santo de Deus testifique na sua vida. Então, a tentação hoje, amados, o mal que existe hoje, ele é terreno, é carnal, não é mais espiritual. Glória a Deus. E ainda que seja carnal, terreno, há um escape, amados. Há uma promessa de que não será acima das suas forças. Glória a Deus. Ah, papai. Então vamos ver o que Jesus falou e o que Paulo falou sobre essa tentação, né? Que é carne, né? A nossa carne. Agora, amados, a nossa luta, o nosso mal, a nossa luta é a carne, amados, né? Pisa alguém no teu calo para ver o mal que acontece.
né? Você não vai dar glória a Deus se alguém pisar no seu calo, né? Você não vai dizer aleluia, glória a Deus, amém. Você não vai dizer isso. Então esse é o mal, amado. Hoje o mal que impera, ele é carnal. João 6:63. Vamos ler. Ver o que Jesus falou. João 6:63. Sobre a carne, amado. O Espírito é que vivifica. Ou seja, o Espírito que dá vida, né? A carne para nada serve. Em outras versões, para nada presta. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então o próprio Jesus disse que a carne para nada presta, ou para nada serve, né? Então se para nada presta, amados, é que não presta mesmo. Pisa no calo, né? Se alguém está dirigindo no trânsito e é xingado, amados, ele não vai dar um bom dia, um graças e paz, né? Então temos a natureza de Adão também, carnal, terrena, e temos a natureza de Cristo. Temos duas naturezas, espiritual, a de Cristo, e a terrena, adâmica, amados. A natureza adâmica não foi vencida na cruz, mas podemos ser guiados pelo Espírito Santo e mortificar a carne, amados. Podemos ser guiados, podemos ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Ou seja, deixar que o fruto, ele prevaleça diante dessas situações. Esse mal que agora impera, amados, na carne, que para nada presta, né? Se você disser, eu vou orar para que minha carne preste, eu vou orar para que ela se conserte, né? Então pode orar para morrer e comprar o caixão, amados, que aí realmente acaba, né? Porque esse mal chamado carne, só a morte, amados, porque ela é daqui, ela é terrena, ela é adâmica. Mas o nosso espírito, ele é celestial. E no espírito estamos em Cristo, amados. Estamos selados em Cristo. Estamos, né, numa nova aliança. Agora vamos ver o que o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, falou desse mal. Porque nós já entendemos que o mal espiritual já foi vencido, amados. E que agora é um mal terreno, um mal carnal. Romanos 7:18. Vamos ver, precisamos entender. Não adianta só chegar e dizer que você foi liberto de todo o mal. Eu preciso dizer para você, amados, para que você entenda a diferença do que foi o mal que foi vencido. Que você entenda que agora existe um outro mal a vencer. E que esse mal, ele não é espiritual, ele é terreno, ele é carnal, mas nós podemos vencer, porque está escrito que Deus dá o escape. Então, se ele dá o escape, é porque nós podemos vencer. Glória a Deus. Então, vamos ler Romanos 7:18. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo instruindo, né? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Então, ou seja, em mim, na minha carne. E Paulo, mas ele teve a revelação e foi até ao terceiro céu. Então, o espírito de Paulo está como o nosso espírito em Cristo, amado. Mas a carne dele, ele está falando da sua carne. Eu sei que em mim, ou seja, isto é, ele explica o que está em mim. Na minha carne não habita bem algum. Então Jesus falou que nada presta, amados. Para nada presta. E o que Paulo diz? Não habita bem algum. Ou seja, não tem nada que preste em mim, na minha carne, né? Porque a nossa carne, ela está degredindo a cada dia, amados. Não tem nada. A cada dia morremos.
É muito difícil você ver uma diferença de um dia para o outro. Você se olha no espelho hoje, amanhã você se olha, não tem muita diferença. Mas pega 5 anos, pega 10 anos numa foto, você vê uma diferença enorme. Nossa, eu tenho uma diferença muito grande. As fotografias estão cada vez, né? Então, nós estamos morrendo fisicamente, carnalmente. Então, o apóstolo Paulo diz que na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, ele está falando que é uma luta, né? É uma luta da carne com o espírito. Ou seja, temos duas naturezas: a carnal, adâmica, e temos a outra natureza espiritual, que é Cristo. Esse é o mal, amados. Não é mal espiritual, não é mais os demônios, não é mais o diabo que é o mal. Esse foi vencido. E esse que é carnal, que é o único mal que agora impera, ele diz: com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por quê? Não há nenhum bem na sua carne. Então, ele até quer, ele até deseja, mas existe um mal. É uma luta, mas a nossa carne, ela é uma luta 24 horas, né? Estamos aí lutando. Por isso, temos o Espírito Santo, amados. Não estamos só, temos o escape. Nunca esqueça que você tem o escape. Nunca esqueça que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, né? Se há problema, há solução, amados. Nunca veja o problema só o tamanho dele. Sempre entenda que há uma solução. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, que te dá o escape, que te ajuda, que te auxilia, amados, que te ensina. Então, que você aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo para vencer esse mal que é a tua carne. Que é o mal agora é a carne, mas o espiritual está resolvido em Cristo para a glória de Deus. E fisicamente nós temos o Espírito Santo que nos ajuda mais. Para finalizar, vamos ler Gálatas 6 e 7. Gálatas 6, o 7 e o 8, amados, vamos ler. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também colherá. O 8. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Então aqui está, amado, as duas sementes, a espiritual e a carnal. Todo aquele que semeia na carne colherá corrupção, amados. Ou seja, quem rouba vai ser preso. Quem adultera vai receber uma carta de divórcio, amados. Quem mata vai receber uma punição. Ou seja, é o mal que está na carne, amados. Mas existe outra semeadura, semear no espírito. Então, por isso é que Deus colocou na igreja, amados, estabeleceu na igreja os dons ministeriais do apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor e o evangelista, amado, para que a igreja ela seja aperfeiçoada no entendimento. Ela chegue à unidade de fé, amado, para a glória de Deus, e tenha e seja aperfeiçoada no entendimento, para a glória de Deus. Então aqui está o mal que eu e você deve combater e não semear, amado. É uma questão de semear. Então está claro que quem mata, existe um estudo, uma apostila
no ministério, que tem o tema: quem mata vai para o céu? Se for ovelha, vai para o céu, amados. Porque a questão não é uma obra, se você matou, não vai para o céu. É se está em Cristo. Se está em Cristo, vai para o céu, amados. O ladrão, quando estava na cruz, ele era um assassino, ele era um roubador, um ladrão. Então, quem roubou foi a carne, amados. Quem matou foi a carne. E o que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo. A carne, não. A carne recebeu a punição na carne. O espírito estaria com Deus, não por ele, não pelo que ele fez, mas pelo que Cristo fez. Ainda iria fazer por ele, morrer e ressuscitar. Ele não disse ainda agora. Não, ele disse ainda hoje, porque ele ainda estava vivo, ainda não havia consumado. Então é o Espírito, amado. Então tudo aquilo que o homem semear, isso ele irá colher. Não perde a salvação, amados, mas colherá corrupção, colherá morte. Então esse é o mal que impera agora ainda, que são obras terrenas, obras carnais. Então hoje nós estudamos: em graça você já está liberto de todo o mal. Você sabia? Então creio que os amados receberam por fé essa revelação. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda o Espírito Santo de Deus por essa palavra, por essa revelação.